Olá, o Conheça Seu Gestor de hoje recebe Mário Cavalieri, sócio da Hora Investimentos. Boa tarde, Mário, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Vamos começar falando a respeito um pouco do histórico, quando é que a Hora foi fundada, um pouquinho do histórico da Asset. A Hora foi fundada em 2008 por 4 sócios, 2 deles tocam a parte de gestão, os outros 2 tocam a parte institucional da empresa. Os que tocam a parte de gestão são Adriano Fontes e Jacó Weintraub. Eles trabalharam juntos no Pactual no fim da década de 90. Depois trilharam carreiras separadas. O Adriano passou pelo Santander, pela ARX e pela Mercato Investimentos. E o Jacó passou pela Fidúcia, pela Tesouraria do Safra e saiu para montar o projeto da Hora. Os outros 2 sócios são Fernando Almendra e Edgar Pinot. Trabalharam durante mais de 10 anos na corretora de Marco, eram os donos. E aí, após o IPO da BMF, eles se capitalizaram e entraram no projeto da Hora, dando toda a parte empresarial e executiva necessária para a empresa. Então, são sócios bastante experientes, com bastante experiência aí no mercado, né? Todos com mais de 10 anos de mercado. Ótimo. Qual a filosofia de investimento de uma maneira geral hoje da Hora? A gente gere os fundos e preza sempre por 2 tipos de investimento: liquidez e consistência de retornos, né? Então a gente foca bastante em geração de alfa e não de ser um fundo beta alavancado. Na verdade, a gente tem hoje os produtos que tem primazia por ter liquidez, porque a gente acha que é interessante para o investidor poder resgatar os seus recursos quando necessário, e a gente foca sempre em dar consistências nos nossos retornos. Eu acho que essa é a principal característica da Hora. Os gestores buscam esse tipo de resultado através de operações com baixo risco, com operações com geração de alfa sempre, e disciplina na perda. Eu acho que essa é a principal. Quando você fala geração de alfa para um assessor que não é tão familiarizado com isso, o que você quer dizer com geração de alfa? A gente quer sempre ganhar dinheiro, seja em mercado de baixa ou de alta, independente do mercado que a gente esteja operando, sempre buscando o lucro para os fundos, né, para o nosso cotista. Então a gente opera sempre com disciplina na perda, né, o risco é sempre muito limitado, a gente usa para isso alguns stops por alocação, e aí com isso o resultado seria a geração do alfa, né, sempre com operações com assimetria positiva. Então a gente tem mais a ganhar do que a perder. Entendi. E falando especificamente dos fundos que a gente tem na plataforma da XP hoje, que é o Hora Dinâmico, Tático e o Fundamental, são 2 fundos multimercado e um fundo de ações. Fala um pouquinho especificamente da característica desse fundo, para o público que ele atende. O primeiro fundo da casa foi o Hora Dinâmico, como você comentou. Ele é um fundo low vol, é um fundo que busca complementar a carteira conservadora do cliente. Ele é um fundo que busca CDI mais 2% ao ano, com uma vol abaixo de 1. Então é um fundo com baixíssimo risco. Ele não pode ter meses negativos, o stop dele é 0 mensal. Então ele é um fundo para o público mais conservador. O fundo Hora Tático a gente montou quase 1 ano e meio atrás. Ele é um fundo diferenciado no mercado porque ele é o maior fundo de trading, então ele é um fundo puro trading. Na verdade, ele busca operações de curto prazo e gerar esse alfa que eu comentei anteriormente. A gente opera tanto o Hora Dinâmico quanto o Hora Tático, bolsa, câmbio e juros, sempre com stop loss por alocação, o que reduz muito a vol dos fundos e o risco intrínseco das operações. O fundo Hora Tático ele já é um fundo com uma vol um pouco maior, em torno de 1,5, então a gente considera um fundo moderado. E o Hora Fundamental, nosso fundo de ações, é um fundo que tem um pouco mais de 2 anos de histórico. Ele é um fundo que visa o longo prazo, é um fundo fundamentalista, baseada em valor das empresas. A nossa gestora e a nossa equipe de análise acompanha de perto cada empresa investida. A gente tem hoje na carteira em torno de 10 a 12 ações e sempre buscando geração de valor, geração de resultado ao acionista. Então, o Fundamental ele é um fundo fundamentalista, uma estratégia fundamentalista, mas pode alavancar, né? No regulamento dele diz que ele pode ter alavancagem. Como é que vocês, na realidade, fazem isso no dia a dia? Então, a gente gosta de dar alguma flexibilidade para o fundo para a gente poder ganhar dinheiro para o nosso cotista. Apesar disso, ele é um fundo adequado à resolução 3792, então ele é um fundo voltado também para o investidor institucional, o que limita ele a fazer uso de day trade, por exemplo. Como o foco do fundo é o longo prazo, o day trade não é uma ferramenta que a gente costuma usar e nem pode usar no fundo. Então a gente gosta de ter um pool de ações que a gente conheça bem,
esteja focado naquelas ações e acompanhe o resultado trimestre a trimestre, via conference calls, via contato com as empresas, buscando sempre a geração de valor. Tá, ele pode alavancar e se ele usar desse recurso, quantas vezes o PL ele pode estar utilizando? A gente pode chegar, o fundo pode chegar até 120% alocado, então seria menos de 2 vezes o PL do fundo, né? Então a gente pode usar isso como margem de alocação. Falando a respeito dos dois multimercados, a principal diferença deles, assim, acho bacana a gente deixar bem destacado entre o dinâmico e o tático. Você falou que um é low vol e o outro... O outro a gente considera um fundo de trading. Na verdade, o dinâmico ele é um fundo de multi-estratégia, então ele opera câmbio, bolsa e juros, com posições direcionais, como um fundo macro, e trading. Então, sempre a gente tem operações híbridas, né? Tendo alguma coisa direcional e alguma coisa de trading. O fundo tático ele é só trading, então ele não tem calls direcionais. Então, ele sempre busca operações de curto prazo. E a gente limita a curto prazo para até 1 semana. Então, qualquer operação ela tem que nascer e morrer em menos de 5 dias úteis. Então, esse é um fundo que ele é um pouco mais agressivo, é um fundo moderado, mas tanto o dinâmico quanto o tático tem demonstrado ao longo do tempo, dos seus track records, uma consistência muito interessante de resultados. Então, o dinâmico com 40 meses de histórico, ele teve o pior mês em torno de 55 do CDI, teve o melhor mês em torno de 170 do CDI. Então, eles são fundos que não atribuem muito risco ao investidor. Então, o investidor conservador moderado pode estar alocado nesses fundos? Com certeza. Historicamente, o dinâmico ele entrega 115 do CDI e o tático entrega em torno de 116, 117, mas com diferentes perfis, né? Entendi. Se a gente tem a gente tem mais de 200 fundos hoje dentro da plataforma, se a gente fosse destacar os teus fundos multimercados e o fundo de ação, qual o principal diferencial que o assessor pode estar destacando para os clientes deles? Eu acho que o principal diferencial seria o modus operandi da Oren, principalmente baseado nessa disciplina à perda, né, ao risco. Então, a gente, com o uso de algumas operações e ferramentas como stop loss por alocação, cada ativo dos fundos tem o seu próprio stop individual. Então isso reduz a vol e reduz o risco do fundo. Esse é um diferencial que a gente tem na casa, a gente sempre entra em operações com assimetria positiva, a gente tem uma consistência de retornos bem interessante e o nosso drawdown, que é o que mede essa consistência, ele é bem curto. Então tanto o dinâmico quanto o tático tiveram drawdowns, tem até hoje drawdowns muito pequenos. E o fundo de ações ele é um fundo fundamentalista, ainda são poucos fundos como esse no Brasil, acho que a gama ainda é bem pequena, e é um fundo bem focado em geração de valor. Então a gente pensa em horizontes para mais de um ano, sempre com as empresas, mantém contato muito próximo e busca sempre ganhar e lucrar com essas operações num prazo um pouco mais longo. Então tá ótimo. Então o investidor cliente, né, que procurar o assessor, ele pode realmente estar indicando os fundos da Oren como uma estratégia mais de longo prazo, a partir de um ano, né? Com certeza, com certeza. Tá ótimo então, Mário. Muito obrigada. Obrigado a você. Ficamos por aqui e até a próxima.